Desde o instante em que nascemos, somos colocados sob os holofotes do julgamento. Primeiro dos nossos pais, depois da escola, da sociedade, da internet. Crescemos com uma bússola que não aponta para o nosso interior, mas para o olhar do outro. A pergunta silenciosa que guia nossos passos é: o que vão pensar de mim? Carl Jung dizia: aquilo a que você resiste persiste. E talvez a maior resistência que carregamos é a de sermos autênticos. Negamos a nós mesmos para caber em moldes invisíveis, moldes de aceitação, de status, de relevância social. Mas a verdade é brutal. Quanto mais buscamos aprovação, mais nos afastamos de quem realmente somos. E esse afastamento cobra um preço psicológico, espiritual e existencial. A aprovação se tornou uma droga socialmente aceita. Likes, elogios, sorrisos forçados. Vivemos no modo performance, com medo do silêncio, com medo do erro, com medo de parecer menos. Mas quem define o que é mais ou menos? Um padrão artificial ditado por massas igualmente perdidas? Nietzsche escreveu: torna-te quem tu és. Mas como fazer isso se tudo em volta nos empurra para sermos qualquer coisa, menos nós mesmos? É aqui que começa a arte de não se importar. Não como rebeldia vazia, mas como um retorno. Um retorno ao que é essencial, ao que é real. Um retorno ao eu que fomos ensinados a ignorar. Não se importar não é ser indiferente. É paradoxalmente se importar demais, mas apenas com o que importa. É fazer as pazes com o fato de que nunca agradaremos todos. É aceitar que a liberdade interior tem um preço, o desconforto de ser incompreendido. Vivemos em um teatro, e o ator principal que interpretamos todos os dias se chama ego. Ele é frágil, faminto e covarde. O ego precisa ser alimentado por elogios, status, reconhecimento. Ele teme a rejeição como um prisioneiro teme a solidão. Mas o mais trágico é que, ao proteger o ego, nos trancamos numa cela construída por nossas próprias mãos. A rejeição dói, sim. Dói, porque toca na ferida mais antiga da psique humana, o medo de ser excluído. Nas cavernas, ser rejeitado significava a morte. Hoje, esse medo se transformou, mas ainda nos domina. Tememos falar o que pensamos, vestir o que gostamos, fazer o que acreditamos, tudo para evitar a reprovação, até mesmo de estranhos. Jung dizia que a vergonha é uma alma que se curvou ao peso da opinião alheia. E muitos de nós vivemos envergonhados por sermos quem somos, recolhidos, escondidos, autocensurados. A arte de não se importar começa quando desmascaramos o ego, quando deixamos de tratá-lo como senhor e passamos a vê-lo como servo. O ego deve estar a nosso serviço, não o contrário. O medo da rejeição é, na verdade, um convite à coragem. Não a coragem vazia dos discursos de autoajuda, mas a coragem silenciosa de ser real em um mundo que premia máscaras. E quando você começa a caminhar nesse caminho, algo muda. Você passa a perceber que muitos daqueles que você temia não têm nada a oferecer além de suas próprias inseguranças. A rejeição deixa de te paralisar. Ela passa a ser um filtro, um crivo que separa os que pertencem ao seu mundo dos que jamais o compreenderiam. Essa liberdade, essa leveza que vem ao aceitar a rejeição, é uma das primeiras vitórias de quem começa a não se importar. Vivemos numa era barulhenta. Todos gritam, todos opinam, todos querem ser ouvidos. O silêncio, hoje, é quase um ato de guerra, porque o silêncio incomoda, ele desnuda, ele revela. Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas como ouvir esse porquê interno, essa voz essencial, se estamos imersos num ruído constante de comparações, distrações e exigências? A resposta é: não ouvimos. Nos perdemos no barulho.
O silêncio se tornou subversivo. Ele é uma recusa a participar da histeria coletiva, uma recusa a entrar no jogo das aparências. Quando você silencia, quando deixa de se justificar, de se explicar, de se exibir, você desarma o sistema. E o sistema odeia isso. É por isso que a arte de não se importar exige silêncio. Um silêncio ativo, não passivo. Um silêncio que observa, que contempla, que filtra. Um silêncio que diz: não preciso provar nada a vocês. Carl Jung, ao falar sobre individuação, dizia que o processo de tornar-se quem se é começa no recolhimento, no mergulho interior. E esse mergulho é impossível quando estamos gritando ou reagindo a cada estímulo. Silenciar é voltar-se para dentro, é ouvir os ruídos que realmente importam, os ruídos da alma, os conflitos da consciência, os sussurros da intuição. E nesse espaço íntimo, sem plateia, sem performance, nasce o verdadeiro poder. Porque aquele que consegue permanecer em silêncio diante da crítica, da provocação, da zombaria, esse é verdadeiramente livre. Porque descobriu que não precisa vencer debates, só precisa vencer a si mesmo. Não se importar não é desistir do mundo, é escolher onde vale a pena gastar sua alma. Existe uma indiferença vazia, aquela do cínico, do apático, do que se fechou por medo, mas existe outra, muito mais poderosa, a indiferença consciente, aquela que nasce da lucidez, aquela que diz: isso não me serve, isso não é meu. Schopenhauer afirmava que o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Essa frase nos lembra que a liberdade verdadeira não está em satisfazer desejos, mas em entender de onde eles vêm. Muitos de nossos desejos não são nossos. Foram implantados, programados, moldados por narrativas alheias. Quando começamos a ver isso, a mágica acontece. Deixamos de reagir automaticamente. E aí nasce a indiferença consciente. Ela não é frieza, é inteligência emocional em estado bruto, é escolher o que vai te afetar e o que não merece um segundo da sua energia mental. É blindar o que te é sagrado. E imagine um guerreiro. Ele não reage a qualquer provocação, ele só se move quando é necessário. A indiferença consciente é isso. Estratégia emocional. É a arma de quem entendeu que a vida é curta demais para responder a tudo. Nietzsche nos convida a viver como artistas da nossa própria existência. E todo artista sabe, para criar algo autêntico é preciso silêncio, espaço e recusa. Recusa ao ruído, ao julgamento, à comparação. Você não veio ao mundo para ser entendido por todos. Você veio para ser inteiro. E isso só é possível quando você para de se importar com o que é irrelevante e começa a se importar ferozmente com o que te move por dentro. A maioria das pessoas passa a vida tentando ser algo que não são, tentando se encaixar, pertencer, ser aceitas, mas o preço do pertencimento forçado é sempre a perda da autenticidade. E o que é a autenticidade, senão o ato de viver em coerência com aquilo que pulsa dentro de você? Carl Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E o despertar começa quando percebemos que, ao tentarmos agradar todo mundo, nos tornamos ninguém. A autenticidade exige coragem, porque ser autêntico é, inevitavelmente, ser rejeitado por alguns. Quando você se mostra como realmente é, sem máscaras, sem filtros, sem ensaios, você desafia o mundo. Você se torna imprevisível, e o sistema odeia aquilo que não consegue controlar. É por isso que a maioria prefere a obediência silenciosa à autenticidade ruidosa. Ser autêntico é solitário no início, mas essa solidão é fértil. Ela limpa, ela afasta o que não serve e atrai o que ressoa com a sua essência. Nietzsche dizia:
O indivíduo sempre teve que lutar para não ser subjugado pela tribo. E a tribo moderna é sutil. Ela se esconde nos algoritmos, nas opiniões, nos círculos sociais que exigem conformidade disfarçada de pertencimento. A liberdade de não se importar é, na prática, o que permite o nascimento da autenticidade. Quando você para de negociar sua essência para ser aceito, você começa a viver de verdade. Suas palavras ganham peso, suas escolhas têm alma, seus silêncios se tornam mais eloquentes que os gritos do mundo. E o mais curioso é que, ao se tornar autêntico, você inspira. Porque a verdade, mesmo que silenciosa, tem um poder magnético. Ela fere, sim, os inseguros, mas liberta os que estão prontos. Autenticidade é revolução. E ela começa quando você entende de forma brutal e libertadora que não deve nada a ninguém, além de fidelidade a si mesmo. Todos caem, todos perdem, todos sangram em silêncio. A diferença entre os que se levantam e os que se arrastam não está na dor, mas na forma como encaram a perda. Vivemos numa cultura que idolatra a vitória, que tapa os olhos diante do fracasso, como se ele fosse uma vergonha. Mas o fracasso, quando bem compreendido, é um dos caminhos mais rápidos para a liberdade. Nietzsche escreveu: aquele que não caiu não tem a dureza do que se reconstruiu. E essa dureza não é frieza, é maturidade, é a sabedoria de quem já viu o fundo do poço e percebeu que sobreviver é por si só um ato de poder. A arte de não se importar também é a arte de perder sem desmoronar. Quando você deixa de colocar seu valor pessoal nas mãos de conquistas externas, a perda muda de significado. Ela não te define, ela te revela. Ela mostra quem você é quando tudo foi tirado, quando não há plateia, quando o chão cede. Carl Jung dizia: a árvore que deseja tocar os céus deve estender suas raízes até o inferno. E não há inferno mais profundo do que a perda de algo em que você depositava sua identidade. Pode ser um projeto, um amor, um sonho, um status. Quando isso se vai, resta o que você é, despido, nu, cru. E é aí que mora a beleza. Quem aprende a perder sem se destruir, descobre algo que a maioria jamais terá: independência emocional. Uma liberdade que não pode ser roubada, porque não depende de coisas, pessoas ou aplausos. Essa arte, a de cair, sentir a dor, aprender e seguir, é uma arma secreta, porque depois disso, o mundo tem pouco com o que te ameaçar. Algumas pessoas não pertencem ao mundo como ele é. Não se encaixam, não se dobram, não se silenciam, e por isso são incompreendidas. Ser incompreendido é, muitas vezes, o preço de enxergar além do óbvio. É o fardo de ter uma visão que os outros ainda não alcançaram. É andar num compasso próprio, enquanto a multidão marcha em ritmo robótico. Nietzsche escreveu: e aqueles que foram vistos dançando foram considerados insanos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Ser incompreendido é isso: ouvir músicas que os outros ainda não têm ouvidos para escutar. Na superfície, o incompreendido parece solitário, mas no fundo ele é livre. Livre porque não precisa mais ser validado. Livre porque entendeu que sua essência não cabe em rótulos. Livre porque aceitou a beleza de ser diferente. A sociedade é construída para a normatividade, para o conforto da repetição. Ela recompensa os obedientes, os previsíveis, os domesticados. Mas é nos incompreendidos que mora a centelha da ruptura, da mudança, da verdade. Jung falava da sombra, aquela parte de nós que reprimimos por medo de rejeição. Os incompreendidos, muitas vezes, são aqueles que ousaram olhar a própria sombra de frente e decidiram integrá-la em vez de escondê-la. E ao fazerem isso, se tornaram inteiros, ainda que estranhos aos olhos dos outros. Mas há algo de sagrado nessa estranheza. Uma liberdade que não grita, que não precisa convencer, que apenas existe, silenciosa e sólida como uma montanha. Ser incompreendido não é uma maldição.
É uma bênção disfarçada, um convite à autenticidade mais radical, uma lembrança de que nem todos foram feitos para caber no molde. Alguns nasceram para quebrá-lo. Depois de tudo, da queda, do silêncio, da rejeição, da luta interna, resta um estado que poucos alcançam, a paz de ser inabalável. Não é ausência de dor, nem indiferença fria, é presença total. É estar tão enraizado em si mesmo que nenhuma tempestade externa tem o poder de arrancar sua calma. É o fim da guerra interna, o silêncio depois da explosão. Nietzsche nos ensina que o que não me mata me fortalece, mas há algo além da força, há a serenidade de quem já não precisa provar mais nada. Aquele que é inabalável não está tentando vencer, ele já venceu. Venceu a necessidade de vencer. Carl Jung dizia que o verdadeiro objetivo da vida não é felicidade, mas totalidade, ser inteiro, aceitar luz e sombra, glória e ruína, riso e desespero, e mesmo assim permanecer inabalável. Ser inabalável não é ser rígido, é ser como o bambu, flexível, mas impossível de quebrar. É ter valores que não oscilam com a opinião dos outros. É ter um eixo tão profundo que nem o caos o afeta. Essa paz nasce quando você para de fugir de si mesmo, quando entende que não precisa vencer discussões, ser admirado, ganhar seguidores, acumular conquistas, você só precisa ser, com presença, com verdade, com firmeza. Não se importar, no fim é isso. Não permitir que o mundo te desfigure. É caminhar por entre ruínas sem perder a forma. É assistir o teatro da vida sem se esquecer de quem está nos bastidores. E quando você alcança esse ponto, algo muda. As críticas não te ferem, os aplausos não te embriagam, a solidão não te amedronta, a vitória não te corrompe. Você se torna inteiro, completo, silencioso como um monge, letal como uma lâmina afiada. Essa é a liberdade final. Não se importar, não por arrogância, mas por sabedoria, por ter entendido que a paz não é o prêmio, é o caminho, é a escolha. É o estado natural de quem finalmente voltou para casa dentro de si.